falar sobre os meios ou instrumentos de prova, um pouco mais de detalhamento. Então, nós observamos que esta configuração, que é exatamente o mecanismo que vai ser apreciado e vai ser levado em conta, ela tem a classificação em inominadas e nominadas, sendo que as nominadas são aquelas previstas em lei, em especial no Código de Processo Penal, e nós iremos tratar cada um dos tópicos em rol exemplificativo, envolvendo perícias, interrogatório, declarações da vítima, ofendido, particularidades relacionadas às testemunhas, reconhecimento de pessoas, objetos, acariação, dentre outras formas aí de prova que nós iremos estar comentando ao longo aí da exposição, neste momento e nos outros momentos que se seguirão. Pois bem, essa mensagem inicial em relação a esse bloco, ela já indica que não a Código de Processo Penal preferiu dispor formalmente sobre algumas formas de prova, alguns meios ou instrumentos de prova, tendo-se em vista a relevância, a sua relevância no âmbito do processo penal como um todo e na fase pré-processual, que é o inquérito policial. Mas nós deveremos ter em conta, sobre tudo que nós já falamos a respeito de prova, na parte introdutória em especial, de que não havendo obstáculo legal ou constitucional, a prova pode ser admitida efetivamente. Então, o leque de provas, ele é ilimitado, vamos assim dizer. Não existe um indicativo formal que delimite, que impossibilite. Então, a análise tem que ser feita caso a caso, a análise tem que ser feita de acordo com a Constituição, de acordo com as normas aplicáveis, em especial no âmbito do processo penal. Pois bem, iniciaremos sobre os aspectos gerais de perícias, que está estabelecido aí no artigo 158 seguintes do Código de Processo Penal. E aí nós observamos nessa imagem algumas situações relacionadas à perícia, por exemplo, local do crime, perícia numa vítima, quais seriam as consequências, quem pode fazer, qual a validade jurídica, muito embora nós já tenhamos falado sobre isso, do elemento pericial, a forma disso, por exemplo, nessa imagem abaixo, esquerda, nós observamos a requisição de exame de corpo de delito, o formato disso, existem regras em qualquer órgão de segurança pública, especificamente, para o tratamento, para lidar exatamente com as situações e as suas devidas peculiaridades, conforme o caso concreto. Então, são situações essas que nós iremos estar desenvolvendo daqui para frente. Perícia é o exame realizado por profissional qualificado que detenha conhecimentos técnicos especializados capazes de proporcionar o esclarecimento de determinada situação. Então, nós observamos que o Código de Processo Penal trata a perícia de modo bem relevante, considera o elemento pericial sobremodo destacado em relação aos outros meios probatórios, levando em consideração exatamente a qualificação profissional, a necessidade de conhecimento especializado aí por parte daquele que vai elaborar a perícia, envolvendo a cena do crime, envolvendo o objeto do crime, envolvendo o instrumento do crime, conforme o caso, que são as mais variadas formas aí de perícia necessário se faz para ter esse nome técnico, evidentemente, que a sua elaboração seja por meio de profissional ou profissionais qualificados. A gente vai discorrer um pouco mais à frente sobre por que eu coloquei no singular, por que pode ser no plural, de acordo com o que eu acabei de falar. Pois bem, o resultado da perícia é o laudo pericial, que é exatamente a convicção do perito ou dos peritos, conforme o caso, sobre aquilo que foi objeto de requisição da autoridade policial, do Ministério Público, do Poder Judiciário, conforme o caso. Então, ele respondendo aos quesitos, ele respondendo às indagações relacionadas à prática de infração penal, a forma como deve ter ocorrido o iter criminis, ou seja, o itinerário para o cometimento da infração penal, se isso foi objeto de perícia,
Então, o resultado disso, a formatação disso, ela é transposta por meio do laudo pericial. E aí eu já me adiantei que a perícia ela pode ser realizada tanto no âmbito policial quanto no judicial. Mas é mais comum nós observarmos, até porque grande parte dos laudos periciais envolvendo a prática de infração penal que deixa vestígios são provas não repetíveis. E aí é essencial que ela seja realizada de pronto, como nós já falamos e repetimos em vários momentos. A realização da perícia, levando em consideração o que eu acabei de dizer, ela pode ser feita, pode não, deve ser feita a qualquer dia, a qualquer horário, exatamente para garantir ali a estabilidade da cena do crime, a garantir ali informações, vestígios que possam melhor elucidar a prática da infração penal, as suas circunstâncias. Então, é necessário dizer exatamente isso, que não é composto de dia nem horário. Só para citar um exemplo, na época de delegado, houve um flagrante de furto por meio de arrombamento. E aí eu acionei a perícia lá no interior do estado de Goiás, vinculado à Secretaria de Segurança Pública, acionei para que eles pudessem fazer o levantamento no local. E a sede da perícia era mais ou menos uns 60, por volta de 60 quilômetros aí de onde eu estava atuando como delegado. E aí eu acionei a perícia, aí o perito ele me respondeu lá na época por telefone dizendo que não iria no local para fazer a análise técnica. Aí eu falei, tudo bem, se você não vier, eu vou colocar no papel, vou acionar as autoridades superiores, vou constar isso, vou fazer o encaminhamento, comunicar ao Ministério Público e Poder Judiciário sobre o que o senhor acabou de falar para mim. Ok? Tá, beleza. Aí desligou o telefone, passado um tempo, já estava adotando as providências lá em relação a essa ocorrência, porque sem a perícia em si era extremamente importante para demonstrar a qualificadora lá do furto. Ele retorna a ligação dizendo que já estava a caminho. E aí fez o levantamento técnico, pericial, que é a missão realmente em relação a esse caso. Esse exemplo que eu estou citando é exatamente para mostrar que é essencial que seja feito de imediato. Então, não poderíamos atribuir à vítima ali a obrigatoriedade de resguardar a cena do crime. Por quê? Porque essa é uma missão eminentemente investigatória, uma missão eminentemente policial. E aí, acionado o órgão técnico para poder fazer o levantamento, ele não tem a faculdade, ele tem a obrigação realmente de ir a campo e adotar as medidas adequadas que o caso exige. O prazo, regra geral, nós observamos o prazo de 10 dias, mas ele pode ser prorrogado, porque cada caso é um caso, cada situação é uma situação, então não necessariamente esse prazo é perentório, nem pode ser realmente, porque existem situações do caso concreto que exigem análise técnica muito mais aprofundada, como, por exemplo, a cena de crimes múltiplos, envolvendo, como eu já acompanhei na época de delegado, furto, homicídio, estupro, dano, vários crimes em razão da mesma cena, é uma situação muito mais complicada, não daria para se fazer um levantamento técnico com todos os resultados exigíveis, com a emissão do laudo técnico qualificado lá de pronto. Então é isso, o prazo ele não tem como ser perentório. Regra geral, nós observamos, de acordo com o artigo 159 e 160 do Código de Processo Penal, que é o perito oficial, que é o profissional qualificado, concursado, integrante do sistema de segurança pública em todos os estados do Brasil e Distrito Federal. Aqui eu já aproveito a oportunidade para falar, e a gente vai estar repetindo sobre isso em algum momento, que cada vez mais nós observamos a necessidade dos concursos públicos relacionados à perícia serem discriminados por áreas de atuação especificamente, não o concurso genérico, que poderia qualquer profissional da área superior atuar em determinado caso concreto. Então, nós observamos que a nossa realidade aqui, desse primeiro concurso que ainda existe, da Polícia Civil do Estado de Roraima, ele foi genérico, assim, então o que possibilita, teoricamente, que perito profissional, vamos dizer, nível superior na área de administração, na área de contabilidade, na área de economia, na área de direito mesmo,
de enfermagem ou qualquer outra área, por exemplo, que atue como perito, poderia elaborar uma perícia, por exemplo, em matéria que seria fora do seu conhecimento técnico-científico, do qual ele formou, se habilitou especificamente. Então, pelo fato, eu já me deparei com a situação do caso concreto, em que um perito, um integrante lá, aprovado em concurso público, já atuando há bastante tempo no órgão de segurança pública vinculado lá ao Instituto de Criminalística, em que eu fiquei com dúvida a respeito da formação do perito e fiz a indagação realmente, o que gerou um certo mal-estar, levando-se em consideração, pelo menos na ótica do próprio perito, que ele, como profissional de uma determinada área X, ele poderia, como perito, elaborar perícia em qualquer outra área do conhecimento, porque o concurso que ele prestou é um concurso genérico. Então, é uma situação não desejável. Nós observamos hoje que existem áreas de atuação dentro do órgão de segurança pública, o que é louvável, até buscando aproximar a área do conhecimento científico do profissional em relação à perícia que ele vai atuar, o que é muito mais adequado, o que evita questionamentos a respeito da sua qualificação profissional. Então, isso é bastante recomendável. Então, o concurso genérico, pelo contrário, não pode-se imaginar, por exemplo, que tão somente o curso de formação, que é o curso de formação do profissional para atuar na área de segurança, como foi o caso dos peritos, dos delegados, dos agentes de polícia, escrivães, etc. Então, esse curso de formação não teria know-how, aptidão 100% para garantir conhecimento em todas as áreas que poderia ser objeto de análise pericial. Então, o que nós observamos, existe uma perspectiva de concurso, e não só em Roraima, como em qualquer outra localidade, mas voltado para áreas mais específicas, que é o que se deseja, que é o que mais garante a resposta técnico qualificada que se exige aí na elaboração dos laudos periciais. Feita essa observação, nós observamos que existe uma exceção também em relação ao perito oficial. Hoje é um perito oficial, mas antes era exigido mais de um perito oficial. Então, hoje, a regra é um perito oficial. Mas existe exceção. Por exemplo, quando não há perito na localidade. Numa situação como essa, e o caso exige uma análise técnica ali, em razão da cena do crime, de ter deixado vestígios ali do cometimento, por ser crime material, como furto, roubo, como, por exemplo, o próprio homicídio, crimes ambientais, grande parte deles. Então, são situações essas que exigem uma análise técnica qualificada. Então, numa situação como essa, não havendo perito, o que faz? Ou não faz nada. Então, é possível nomear-se 2 pessoas idôneas com diploma superior, preferencialmente, aí eu faço um destaque em preferencialmente, na área específica e compromisso legal de bem desincumbir aquela missão. Então, nós observamos exatamente o quê? A primeira necessidade é de ter diploma superior. A segunda necessidade de, preferencialmente, encontrar a pessoa que possa elaborar aquela análise técnica que seja correlata com a área que vai ser objeto da perícia. Isso é extremamente importante. Por exemplo, o engenheiro, no caso aí de um crime de trânsito, o engenheiro de trânsito, e aí vai, né? Uma outra condição é exatamente de que aquele profissional, ou melhor, aqueles profissionais que irão ser nomeados ad hoc, exatamente porque eles não são do concurso, porque na localidade não existe profissional qualificado, o Código de Processo Penal possibilitou essa figura realmente. E aí o delegado de polícia, ele nomeia e vê a área de formação vinculada ou não, se não houver possibilidade de ter um vínculo mais próximo ali com o objeto da análise técnica qualificada, ele vai pegar uma outra área do conhecimento científico. Mesmo assim, são 2 profissionais e eles vão ter que subscrever um compromisso. Esse compromisso é formal, não basta só o verbal. Compromisso de bem cumprir a sua missão de acordo com a ordem jurídica vigente, Constituição, leis, Código de Processo Penal, etc. Então, esse compromisso é exatamente de cumprir a sua missão de acordo com essas implicações. É o que nós podemos observar na lacuna. Pois bem,
Divergência dos peritos. No caso desses dois peritos, nós observamos exatamente a possibilidade de um pensar de um jeito e outro pensar de outro jeito, em especial quando eles forem de área do conhecimento científico diferente, mas não quer dizer, pode acontecer também de serem da mesma área do conhecimento científico que eles se divergirem. Não tem problema algum. Até porque se é mais de um perito, ele tem que agir com autonomia, ele tem que externar o ponto de vista dele, daquilo que ele acredita, independente do que o outro vai se posicionar. Mas em havendo divergência entre esses peritos, nós observamos a necessidade da autoridade nomear um terceiro. E esse terceiro seria meio que o voto de Minerva, ou seja, um voto de desempate, para estabelecer, mas só que não com resultado vinculativo. Vai ter que mostrar exatamente esse terceiro o seu ponto de vista a respeito daquela situação e qual seria o encaminhamento para aquilo, né? Qual o resultado do levantamento técnico e o destinatário daquilo, por exemplo, autoridade policial, autoridade judicial, se for o caso. Agora, uma situação que nós deveremos ter em mente, no caso dos peritos oficiais, é exatamente que existem casos concretos, e aqui eu coloco uma outra exceção que não está elencada, por exemplo, que exige não um único perito, às vezes existe um perito especializado na matéria de acidente de trânsito. Só que aquele caso concreto exigiria aí uma habilitação mais numa outra área do conhecimento para corroborar aquelas informações, para ser um levantamento técnico muito mais qualificado e seria necessário chamar-se aí, por exemplo, um físico. Aí, numa situação como essa, seria recomendável, evidentemente, acionar esse outro profissional qualificado para, junto com o perito, elaborar essa perícia. Mas isso quando é do cargo, evidentemente. Quando não for do cargo, nós seguimos a regra geral que eu já acabei de falar. Nós observamos também, existe uma situação interessante, que pode ser aplicado tanto aos peritos oficiais que forem nomeados para atuar num determinado caso concreto, que seja mais complexo, ou aqueles dois indicados, ad hoc. Se esse terceiro divergir de um e de outro, a solução que se dá é exatamente o seguinte: poderá a autoridade que nomeou ali ou indicou a perícia ou a necessidade da perícia mandar realizar um novo exame por outros peritos, ou seja, desconsidera todos aqueles e pode ser o caso aí de acionar outros peritos. Não conheço algum caso concreto que tenha esse tipo de repercussão, mas em nível nacional é possível que tenha. Formulação dos quesitos. Então, os peritos, eles respondem a quesitos, no caso do Instituto de Criminalística, do IML, que é o Instituto Médico Legal, que é a regra geral que nós observamos. Existem formulários, e eles respondem já aos formulários, dependendo do tipo de infração penal, se, por exemplo, envolvendo assassinato, tentativa de homicídio, lesões corporais, crime de dano. Então, nós podemos observar que existem formulários específicos para cada uma dessas situações, com os quesitos já pré-determinados. Aí não teria o que acrescentar. Exceto se existir alguma particularidade, a autoridade que requisitou a perícia, ela possa acrescentar algo ali que seja do seu interesse em esclarecer naquele levantamento técnico. No entanto, a autoridade que determinar fará também, em especial notadamente no âmbito processual, vai oportunizar as partes exatamente a elaboração de quesitos, mas é oportunizar, não é obrigado. Então, nós observamos a necessidade de atuação aí do membro do Ministério Público, conforme o caso ofendido, querelante, e em especial do acusado, nessa situação da perícia judicial. E na condição da perícia realizada na fase pré-processual. Então, já não existe essa obrigatoriedade, tendo-se em vista que a natureza jurídica, uma das peculiaridades, características da investigação policial é ela ser inquisitória. Então, não haveria possibilidade de contraditório entre a defesa. Mas poderia a autoridade policial, diante do seu tirocínio, seu arbítrio, achar conveniente solicitar lá do Ministério Público e mesmo do acusado que possa indicar os quesitos que acharem mais adequados, isso não é obstáculo, não é causa de nulidade, isso é algo que é possível aí na prática sem qualquer gravame.
Uma particularidade que é interessante nós atentarmos é para a figura do assistente técnico. O assistente técnico, ele tem a faculdade, ou melhor, a figura que justifica o assistente técnico é a faculdade das partes de nomear alguém para atuar como técnico que pode acompanhar a perícia, pode ajudar na elaboração dos quesitos, que pode dar o seu ponto de vista a favor ou contrário à convicção aí do perito ou dos peritos, conforme o caso concreto. Então, nesse caso, deve ser admitido pelo juiz atuando após a conclusão dos exames. Então, é uma observação interessante que ele não pode influenciar nos peritos. Ele, evidentemente, vai, após a elaboração do laudo pericial, e aí ele vai poder se posicionar de acordo com aquilo que achar pertinente, adequado, em relação àquele contexto pericial. Nessa notícia, nós observamos que casa onde o menino morreu queimado passa por perícia em Planaltina de Goiás. Planaltina de Goiás foi o local onde eu atuei por 1 ano e 1 mês como delegado de polícia, junto com outros colegas, numa central de flagrantes. E foi lá exatamente que ocorreu esse episódio que eu mencionei do perito. E o perito ficava na cidade de Formosa, que fica, como eu disse, aproximadamente ali 60 quilômetros. Então não sei como é que está hoje, mas é uma cidade extremamente complexa naquele momento histórico, né, que já está no histórico, que já fazem mais de 20 anos essa brincadeira. Ok. Após elaborada a perícia, por meio do laudo, o perito ou os peritos, conforme o caso, eles já ficam dispensados temporariamente, né? Ficam desvinculados ali daquela situação, eles atuam em outros casos, que é normal e de praxe. No entanto, é possível, juridicamente, indicar os peritos para serem ouvidos na instrução processual, ou seja, em juízo. Exatamente com a perspectiva deles esclarecerem a prova ou responderem a quesitos. Então, nós observamos que existe essa possibilidade dele prestar informações oralmente, como se fosse uma testemunha, mas não é testemunha do fato, ele vai prestar informações em relação àquilo que ele analisou tecnicamente, ou mesmo as partes eles poderão elaborar quesitos que o perito ou os peritos devem necessariamente responder e apresentar para o Poder Judiciário sem precisar ser ouvido oralmente lá na instrução de julgamento. Necessário se faz para que essa situação ocorra a intimação e apresentação dos quesitos / questões, que é o nome que se dá também, como se fosse sinônimo, devem ser encaminhados com antecedência de até 10 dias, ou seja, o perito, a partir do momento que ele é intimado da decisão de responder às questões ou quesitos, ele deve necessariamente ter um prazo para poder rememorar aquilo que ele atuou, até porque os peritos atuam em N casos concretos, e aí ele vai ter que reanalisar o laudo dele e esclarecer mentalmente a situação que fez com que ele se posicionasse de um determinado modo lá na conclusão do laudo. E aí, isso para ele ser ouvido em juízo ou para ele responder oficialmente aí aos quesitos, as questões que forem formalizadas pelas partes. Ok? Dependendo da situação, ele pode também exatamente apresentar respostas em laudo complementar. Pode ser uma situação em que a autoridade que requisitou a realização da perícia não fechou o cerco das informações que poderiam ser prestadas pelo perito. Ele respondeu tão somente aquilo que foi requisitado. Aí as partes levantam questões, levantam perguntas, indagações, quesitos importantes, e aí ele responde. Ele pode exatamente entender que é o caso exatamente de complementar as informações do laudo, e aí essas informações podem ser consideradas como laudo complementar? Sim. Mas pode não ter esse nome? Pode. Então, mas como é algo que vai não só corroborar, mas vai complementar informações do laudo, é recomendável exatamente a elaboração do laudo complementar por parte do perito, e ele apresenta isso para o Poder Judiciário, submeter as partes envolvidas. O material probatório utilizado na perícia deve ser disponibilizado no órgão responsável pela produção. Então, com a reforma que ocorreu em 2019 do Código de Processo Penal,
em matéria probatória, sem esquecer de outras que alteraram significativamente o Código de Processo Penal aí de 1941, nós observamos que existe hoje uma central de custódia. A exigência exatamente para que os centros especializados na realização de perícias, vinculados em especial à Secretaria de Segurança Pública, eles tenham um local apropriado exatamente para isso, tá? Não para armazenar os materiais, para disponibilizar as informações, os dados que forem possível realmente ser disponibilizado. Então é isso, mas tem que ser guardado, né, quando for possível. Eu já tomei conhecimento, por exemplo, de situação em que a quantidade de produto apreendido era muito pouca, era droga. E aí, no caso de entorpecentes, faz a apreensão do produto, faz um laudo preliminar, depois o definitivo. Então, a análise técnica para viabilizar o laudo preliminar, por si só, esgotou a quantidade de material apreendido e não foi possível a realização do exame definitivo. Então, nós temos situação em que não é possível aí armazenar alguma coisa. Pelo menos nesse exemplo, mas não é regra geral. Aqui eu já havia comentado, na complexidade do caso concreto, pode ser o caso de ser nomeado mais de um perito oficial. Isso vai depender aí da hipótese a ser analisado, o crivo policial, da autoridade policial, do delegado de polícia, ou mesmo judicial, dessa situação. Uma observação que deve ser ressaltada nesse momento é que é exigível qualificação específica... melhor, essa é uma pergunta, né? É exigível qualificação específica acerca do objeto da perícia? Como fica o perito geral, concurso sem área específica? Pode ser questionada a capacitação? Esse ponto, inclusive, eu já me adiantei sobre ele. Então, nós observamos exatamente que é recomendável todo concurso relacionado à perícia existirem áreas mais próprias, mais especializadas, vamos assim dizer, que possa analisar entorpecentes, que possa analisar crimes de dano, crimes contra o patrimônio, que possa analisar particularidades relacionadas às atividades do profissional da odontologia, do profissional da área médica, da área da biologia, da engenharia em geral, que engenharia existem N formas, como agronomia, a engenharia ambiental, a engenharia civil, a engenharia elétrica, e aí são várias áreas do conhecimento científico que poderão contribuir de acordo com cada situação particularizada. Análise documental, análise papiloscópica, então, assim, depende do contexto. E é recomendável exatamente a separação para, vamos assim dizer, chancelar com maior qualificação o resultado dos laudos periciais. Mas essa situação pode ser questionada, do meu ponto de vista jurídico, sim. Se o profissional não conseguir demonstrar de modo contundente que o resultado que ele chegou lá no laudo pericial for totalmente dissonante com aquilo que outras áreas do conhecimento podem mostrar, que seriam mais especializadas. Então, eu já me deparei com situação em que vários profissionais, doutores da Universidade Federal do Estado de Roraima se posicionaram do jeito, órgãos ambientais se posicionaram do mesmo jeito, todo um conhecimento científico especializado de várias áreas, assim, mais voltadas para a questão de fundo, que era a análise de uma degradação ambiental numa área de curtume. E aí, um único perito elaborou uma perícia e o resultado da perícia foi totalmente contrário a esses outros posicionamentos. Aí surgiu essa indagação exatamente da qualificação. E aí que foi levantada essa questão exatamente da insuficiência do conhecimento especializado para alcançar o resultado pretendido, que era uma análise mais aprofundada ali a respeito das consequências dos danos ambientais causados. Pois bem, exame de corpo de delito, ou SCD. Então está uma imagem aí bem elucidativa de exame de corpo de delito. O profissional está aí com a luva, pelo menos em uma das mãos, o ideal teria que ser nas duas mãos, para de modo nenhum poder contaminar a cena do crime com algum tipo de produto, sei lá, de
de contato direto do perito com a cena do crime. Então, essa imagem eu destaco exatamente isso, que, no meu modo de ver, ele falhou. Qual que é a diferença do exame de corpo de delito para o corpo de delito? O exame de corpo de delito é o meio de prova imposta por lei. Que lei? É o Código de Processo Penal. Por isso é considerado como prova tarifada, porque nós observamos que é exigível quando a infração penal deixa vestígio, está lá no artigo 158 do CPP, exatamente o que? A realização do exame de corpo de delito. Por isso é considerado como prova tarifada. Tem exceção? Tem, mas o que nós destacamos é exatamente a regra estabelecida pelo CPP, ou seja, que é uma lei ordinária, federal. A inspeção, análise, exame feito por perito ou peritos sobre vestígios deixados pela infração penal ou o corpo de delito. Isso é exame de corpo de delito. Então, nós observamos que o exame de corpo de delito é análise técnica qualificada, feita por profissional ou profissionais qualificados sobre o objeto da infração penal, as suas consequências, o produto, o instrumento, o objeto de tutela jurídica, no caso, a vítima, no caso, o patrimônio, no caso, um bem. Então, conforme a situação aí nós observamos, exatamente a análise técnica especializada. No caso do corpo de delito, é o conjunto de vestígios deixados pelo crime, materialidade. Então, esse destaque nós fazemos exatamente nos crimes que deixam vestígios, ou considerados também como crimes não transeuntes, que é exatamente os crimes materiais, que é percebido exatamente o que? A materialidade delitiva com a realização essencial aí do exame de corpo de delito. E aí, como eu falei, essencial, o vestígio é um elemento que norteia a realização do exame de corpo de delito e da caracterização do corpo de delito. E o que é vestígio? O próprio Código de Processo Penal estabelece que vestígio é todo objeto ou material bruto, visível, latente, constatado e ou recolhido que tenha direta ou indireta relação com a prática da infração penal. Então, é isso que nós observamos. Naquela imagem que eu apontei no início, nós observamos vestígio. O que seria vestígio aqui? Então, cada um pode responder. Inclusive, alguns aqui estão numerados, outros estão para serem numerados, catalogados, identificados. A gente vai estar falando mais sobre isso também. Então, é importante observar que essa cena hipotética é uma cena que demonstra aí vestígios em razão da prática de um crime não transeunte, um crime que um crime que exige aí a análise técnica sobre a cena do crime. Ok? Isso é redundante, mas é isso mesmo. Então, se a infração deixar vestígios, é indispensável a realização do exame de corpo de delito, não podendo ser suprido tampouco por confissão, mesmo que o acusado confesse categoricamente que praticou aquela infração penal. Nós já observamos em alguns momentos, falando sobre a confissão do acusado, que deve ser levada em consideração só pode ser levado em consideração em conjunto com outros elementos probatórios nos autos. A confissão processual não pode ser elemento único para a decisão judicial condenatória, evidentemente. Então, somada a confissão com outros elementos, é possível se condenar efetivamente. Mas o interessante é observar que, no resumo, a realização do exame de corpo de delito ele não pode ser substituído, regra geral. Nós vamos observar que existe exceção, que é o exame de corpo de delito indireto. Mas vamos lá. Os órgãos responsáveis pela realização, regra geral, dos exames de corpo de delito, nós temos o Instituto Médico Legal, no caso de pessoas ou cadáveres, e nós temos também o Instituto de Criminalística em relação às demais perícias. Mas aí pode acontecer desses profissionais, o médico legista, o perito criminal, atuar no mesmo caso concreto, como eu falei, dependendo da complexidade do caso concreto, mais de um perito ele pode ser designado para atuar naquela situação lá e emitir um laudo em conjunto. Então, cada um no seu quadrado, nesse exemplo que eu citei, mas pode ser mais de um perito criminal atuando no mesmo caso concreto, sim. Então, esse mais de um perito atuando emite o laudo pericial
em conjunto, os dois peritos criminais, e o médico legista já tem um formulário próprio, em regra geral também, para expedir aí o seu laudo técnico. É interessante aproveitar esse momento, que eu quase esqueci um detalhe extremamente importante, que está relacionado à figura do profissional. Então, o que nós observamos exatamente a figura do perito, ele exige profissional qualificado, que detenha conhecimentos especializados. Eu pude acompanhar um caso concreto uma vez no interior do estado, que era homicídio consumado. E aí, naquele momento histórico, isso lá na década de 80, década de 90, esse fato, eu acho que era até na década de 80, não tinha instituição Polícia Civil constituída, como nós temos hoje, a partir do ano de 2004, não, muito menos órgão pericial e muito menos IML no interior, não tinha uma estrutura técnica qualificada que pudesse ajudar a elaborar os exames de corpo de delito de situações que ocorressem no interior. Naquele caso concreto, em especial, eu me surpreendi com uma situação interessante, que foi um sargento da Polícia Militar, ele elaborou o laudo pericial, laudo de exame pericial cadavérico. Esse é o nome. Então, por quê? Porque ele, não tendo ninguém que atuasse naquele caso concreto, ele fez um estudo e se arvorou na responsabilidade e emitiu o laudo. Eu achei muito interessante, até porque ele fundamenta um laudo assim, naquela época, que comparado com os laudos que eram emitidos por médicos nomeados ali para o caso concreto, era absolutamente diferente. Mesmo sendo homicídio, respondia 4, 5 questões sim ou não, e sem juntar muitos detalhes, muitas informações ali, só porque era assinado por um médico, né, um médico com CRM e tudo. Era um laudo assim, cujo conteúdo probatório era fraco em termos de qualidade das informações, porque era sim, não, era muito objetivo as respostas. Em situações como essa, exige um detalhamento maior. E, pelo contrário, o laudo que ele emitiu, mesmo não sendo médico, ele foi muito profundo. Ele buscou conhecimento científico, ele apontou livros, obras, ele discorreu, ele fez um croquis da pessoa falecida, ele fez uma análise muito profunda, vamos assim dizer, em relação àquela situação do caso concreto, que eu achei muito interessante. E eu, particularmente, levei em consideração aquela informação exatamente para buscar a responsabilização. Não tinha outra possibilidade, não tinha como fazer aquele exame posteriormente, não, era impossível em relação àquela situação, porque não tinha como se repetir, não dava. E aí eu levei em consideração, junto com outros elementos probatórios, para oferecer denúncia e tramitar o processo como um todo. Então é uma situação que eu destaco nesse momento em relação à qualificação profissional. Mas isso aconteceu antes da reforma do CPP, antes de qualquer situação do gênero. Então fica aí o destaque dessa situação que eu pontuei, que eu reputo como muito relevante. Uma particularidade também em relação à perícia, exame de corpo de delito, que é importante destacar nesse momento, é exatamente em relação à responsabilidade da autoridade. A autoridade que tomar conhecimento, em especial o delegado de polícia, que tomar conhecimento da prática da infração penal, ele deve imediatamente adotar medidas para que o local da prática da infração penal, a cena do crime, não se altere. Ou seja, não alterar o estado das coisas até a chegada dos peritos. Tem que manter incólume aquele lugar, tem que manter... É como a gente vê em filme, né? Coloca as fitas lá com indicativo para não entrar, exatamente para isolar a cena e os acessórios da cena, não necessariamente só a vítima, não necessariamente só o objeto imediato lá de atenção, mas um cenário maior, os peritos que vão analisar aquilo que é pertinente, aquilo que não é pertinente. É muito comum nós observarmos aí, principalmente em filmes aí, que a violação de cenas de crime,
de não ter sido cercado a área que deveria, como um todo, outros vestígios foram encontrados em áreas fora dessa área cercada. Então, é essencial exatamente o que? A qualificação profissional do delegado de polícia, em especial, dos seus agentes de polícia, para exatamente buscar medidas no que diz respeito a resguardar o local como um todo que for necessário para que os peritos possam bem desencumprir a sua missão. Está estabelecido lá no artigo 6º do Código Penal Brasileiro e no artigo 169. Então, nós observamos, e eu já fiz um comentário a respeito previamente, que o exame de corpo de delito ele pode ser direto, que é a regra que nós comentamos, é por isso que é considerado como prova tarifada, porque é a lei que exige que seja direto, mas existe a ressalva, como eu coloquei, que é o exame de corpo de delito indireto. E o que é o indireto? Também esse indireto ele deve ser realizado por perito quando desaparecidos os vestígios, ou o direto não possa ser realizado. Então, são situações essas que justificam a realização do laudo de exame de corpo de delito indireto. E ele pode ser por meio de testemunha, ou seja, os peritos vão analisar os testemunhos das pessoas em relação àquela cena do crime. Por exemplo, no caso do crime, já até está na imagem, o desaparecimento do corpo, efetivamente, pode ou não gerar responsabilidade estatal? Nós sabemos que sim, até que nós temos uma situação em nível nacional do goleiro do Flamengo que foi condenado aí, até hoje não se descobriu aí o paradeiro do corpo. Mas os peritos também podem ter acesso à análise ficha clínica aí da vítima, fotografias, filmes, atestados de outros médicos e qualquer outra informação probatória que possa permitir ao perito ele ter uma melhor compreensão do cenário fático, exatamente porque o laudo de exame de corpo de delito não pôde ser realizado naquele momento. É desqualificado o laudo de exame de corpo de delito indireto por causa disso? Não. Necessário se faz dizer exatamente o seguinte: nós não poderemos comparar a qualidade, o resultado que se espera do laudo de exame de corpo de delito direto com o laudo de exame de corpo de delito indireto. Então é preferível qual? Direto. E é preferível até porque a própria lei já estabelece nesse sentido. Então não pode se negligenciar a autoridade pública exatamente na realização do laudo de exame de corpo de delito direto. A observação que se faz é a não realização do exame de corpo de delito gera, aqui eu já digo, pode gerar nulidade absoluta. Está lá no artigo 564, inciso 3º, a linha B. Mas não há no processo penal nulidade, ainda que absoluta, quando do vício alegado não haja decorrido prejuízo algum ao réu. Então, no Supremo Tribunal Federal, então nós observamos exatamente a mitigação dos efeitos da nulidade absoluta, que não é tão absoluta assim, ela é mais rígida do que a nulidade relativa, é matéria do processo penal 2, mas a não realização, por algum motivo, do exame de corpo dele direto, ele não exclui aí a sua validade, ainda que parcial, quando realizado o indireto. Notícia de setembro de 2020 fala que policiais no Amazonas não poderão acompanhar exame de corpo de delito no ML. É uma situação interessante, até porque, sem precisar ler a matéria, só levando em consideração a manchete, nós temos que quem vai realizar o exame de corpo de delito direto é só o profissional, o perito efetivamente, o médico legal nesse caso aí, o odontólogo, médico legista, conforme a situação. Então, é o profissional da área médica que vai efetivamente emitir o seu posicionamento, então ele não pode ter influência de quem quer que seja. Principalmente aqueles que podem ou não estar envolvidos diretamente com a prática da infração penal. Então, ele tem que atuar absolutamente com independência funcional, atuar de acordo com sua livre convicção técnica qualificada e vai ter que externar realmente aquele ponto de vista nas conclusões aí do seu laudo pericial. Então, não são só os policiais, mas em relação a qualquer outra autoridade, por exemplo, o próprio Ministério Público, Poder Judiciário, numa situação de... Por quê? Porque é um ato daquele profissional. E aí qualquer tipo de questionamento ele pode fazer, como nós já falamos,
pode fazer sendo ouvido lá em juízo ou prestando esclarecimentos em laudo complementar, conforme o caso. Nesse julgado do STJ do ano de 2020, nós temos: apesar da impossibilidade de elaboração do laudo de necrópsia ou necropsia, por não ter sido autorizado pela família da vítima, a Corte Estadual concluiu pela suficiência das diversas provas contidas nos autos acerca da materialidade delitiva, não havendo que se falar em inexistência de comprovação hábil da materialidade do delito. Eis que foram elencados no aresto quo diversos elementos comprobatórios em atendimento ao disposto no artigo 167 do Código de Processo Penal, ou seja, há a possibilidade de sua substituição. E prossegue aí o julgado. Assim, amparado não somente em testemunhos, mas em documentos médicos relativos às intercorrências do procedimento cirúrgico praticado pela recorrente, que culminaram com o óbito, é possível exatamente o quê? Se estabelecer um liame que possibilita aí, inclusive, junto com outros elementos probatórios, uma sentença condenatória, conforme o caso. Pois bem, feitas essas observações preliminares, vamos entrar no tópico que é a cadeia de custódia. Está lá previsto no artigo 158-A, que é parte do contexto da ampla reforma que ocorreu no ano de 2019 sobre o direito penal, o direito do processo penal, em especial a aplicabilidade do processo penal no contexto nacional. Pois bem, nós observamos que cadeia de custódia é o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu conhecimento até o descarte. Então, nós observamos como cadeia de custódia todas as etapas, que envolve exatamente o quê? Após a prática da infração penal, evidentemente, leva-se em consideração tudo que tem a ver, tudo que tem a correlação direta ou indireta com a prática da infração penal, em especial notadamente nos crimes que deixam vestígios, que é a maior parte deles. Então, nessa cadeia de custódia entra, né, a ida da perícia, a análise técnico-pericial como um todo, a arrecadação de todos os vestígios encontrados na cena do crime, todas as análises feitas na cena do crime, todos os registros fotográficos, imagens, que seja, a coleta das informações relacionadas ali à cena, as pessoas que estavam próximas, a anotação dos dados daquelas pessoas, aquelas que de algum modo possam não ter influenciado, tido contato com a cena do crime, tem que ser anotado, tem que ser sopesado lá pelos peritos. E isso vai até o final, até a possibilidade de descarte, se for o caso. Então, a cadeia de custódia envolve todo o trabalho do perito até o final, quando não seria mais necessária ali a manutenção do que foi objeto, do que foi arrecadado, do que foi armazenado, do que foi apreendido, conforme o caso. Em relação ainda à cadeia de custódia, nós temos que é obrigatório, perentório, ou seja, não há que se discutir essa obrigatoriedade em relação à preservação do local do crime. E aí, nessa reforma de 2019, nós observamos uma cadeia de, até sendo redundante, mas uma sequência de ações, de medidas que deverão ser adotadas em todos os casos concretos. É como se fosse um checklist, como se fosse um termo de referência profissional aí, a ser seguido, a ser observado em todos os casos analisados pelos peritos. O primeiro deles envolve exatamente o quê? Reconhecimento. O que é o reconhecimento? Distinguir um elemento com potencial interesse para a produção da prova pericial. Então, isso exige um conhecimento prévio, qualificado a respeito daquilo que vai fazer, daquilo que vai atuar diretamente, para, por exemplo, não analisar, não aprender, não colher materiais da cena do crime que não tem nada, não guarda nenhuma relação aí com o desenvolvimento da prática da infração penal, com as suas consequências.
nada vai influenciar aí no esclarecimento da verdade em relação a o que vai ser objeto de perícia. De modo que é a análise técnico qualificado do profissional que vai sopesar aquilo que é essencial ou não. Então, é necessário, no primeiro momento, exatamente o quê? Reconhecer aquilo que é importante daquilo que não é importante. Bem simples assim. E aí eu dei um exemplo anteriormente, até de filme, realmente, em que cenas do crime, às vezes a autoridade policial, no primeiro momento, faz uma cerca-se, tenta-se cercar a área lá com faixas, lá a cena do crime, aí chega a perícia e vê aquela situação como um todo, fala, não, mas isso aqui não é suficiente, e amplia aquela área. Então, isso já representa exatamente essa configuração do reconhecimento, que é exatamente o quê? Avaliar aquilo que tem relevância ou não tem relevância para a produção da prova pericial. A outra situação, a partir dessa análise imediata da cena do crime, deve-se fazer o isolamento daquilo que é pertinente, daquilo que guarda a relação, daquilo que é essencial aí para uma ótima análise pericial. Evitar que se altere o estado das coisas no ambiente imediato. E o imediato também. O imediato é aquele que está relacionado diretamente à prática da infração penal, e o imediato é aquilo que pode, de algum modo, estar influenciando. Então, o próximo, é o junto aí da cena do crime, e o outro é o mais próximo, que de algum modo pode ter algum elemento, algum vestígio, que auxilia aí na convicção do perito ou dos peritos, conforme o caso. Então, o isolamento é um mecanismo extremamente importante e deve ser feito de pronto, em especial dependendo das condições climáticas, que pode prejudicar uma chuva, por exemplo, pode fazer com que vestígios desapareçam, então tem que ser medidas muito rápidas. Então, o profissional, por isso que exige-se qualificação, capacitação aí do perito, mesmo ele sendo concursado, necessário se faz essa rotineira capacitação com a finalidade exatamente de bem desincumbir a sua missão. Um outro ponto que nós destacamos é da fixação, que é a descrição detalhada do vestígio. É aquilo que nós observamos na imagem, que tinha números, falando exatamente do que. Quando você vai é a descrição, necessariamente a descrição exatamente do vestígio, o que é o vestígio, as características, o tamanho, o porte, o peso, do que é feito. Então, são as situações que podem, de algum modo, identificar plenamente aquilo que é considerado como vestígio, que foi objeto de captura pelo perito que achou relevante ali a sua análise. Mas nós temos também, como ato importante nesse contexto, a coleta, ou seja, o recolhimento oficial do vestígio, dando número, catalogando ali o vestígio, integrando o vestígio já com aí já entra o ponto seguinte, o seu acondicionamento, que é o procedimento pelo qual se faz a embalagem, lacrar o vestígio, para ele não ter nenhum tipo de contato externo, para ele não ter, ou ninguém ter contato com ele, para não ter nenhum tipo de influência que possa macular uma análise técnica, que possibilite, por exemplo, no recolhimento nos casos de crime de homicídio lá, recolhimento da arma branca utilizada, uma faca, das cápsulas de munição, faz o lacre ali, recolhe aquele material para análise técnica em laboratório, que nem tudo tem como ser feito ali no ambiente natural da ocorrência delitiva, e aí faz essa identificação. Então é necessário percorrer essas etapas exatamente com a perspectiva de buscar melhor elucidar o que ocorreu. Aí tem algumas imagens interessantes falando sobre vestígios, cena do crime, que tem tudo a ver com o que nós estamos falando, que é a cadeia de custódia, que é a sequência de medidas a serem adotadas do início ao fim, que vai viabilizar e vai legitimar e vai robustecer o resultado aí de um laudo pericial. Outra medida nesse contexto nós temos aí que é tá faltando aqui uma parte da letra F, eu vou ver aqui o que aconteceu. Vamos ver. Então, pause aqui.
Pois bem, aí nós temos a letra F também, que é a sequência daqueles outros que nós já falamos, que é transporte. Transferir o vestígio de um local para outro, ou seja, tem que ser tudo documentado, tem que ser tudo criterioso exatamente para resguardar e tudo aquilo que tenha relação e seja importante para uma análise pericial. Recebimento, então eleva-se os vestígios, às vezes é o perito que fez o levantamento no local, não é ele quem vai fazer uma análise técnica, por exemplo, nesse caso aí da cápsula, da munição que foi utilizada possivelmente utilizada na prática da infração penal, da arma branca. Às vezes é alguém do laboratório, que é uma área distinta, um outro profissional qualificado que vai pegar aquele material e vai fazer um outro tipo de análise ali, que vai somar aí as informações técnicas essenciais para ser encaminhado para a autoridade que requisitou. É nesse sentido. Processamento é o exame pericial em si. É um outro termo que é utilizado exatamente a partir do momento que o perito, já reunindo todos os elementos essenciais para a sua análise, ele vai exatamente proceder tecnicamente à avaliação daquilo que chegou ao seu conhecimento, daquilo que ele coletou, daquilo que é importante ser analisado, sopesado, considerado. E aí, após isso, nós observamos o armazenamento, que aguarda em condições adequadas, exatamente do que? Dos vestígios que foram coletados, já foram periciados. E aí, conforme a situação, faz-se o descarte, a liberação do vestígio, quando não tem interesse mais para ser mantido. Evidentemente que uma situação como essa tem que esperar aí o trânsito julgado ou uma deliberação, em especial com uma deliberação judicial que possa permitir aí a que o vestígio ele seja entregue. Só que nós destacamos uma situação como essa, por exemplo, que esse vestígio pode ser um bem objeto de pedido de restituição. E nesse caso, nós temos que ter autorização judicial e tem aquelas exceções que nós já falamos em relação às restituições que podem ser admitidas e aquelas que não poderão ser admitidas. A observação em relação a essa temática é que é proibida a entrada em locais em locais isolados, bem como a remoção de quaisquer vestígios antes da liberação pelo perito responsável. Está faltando um L. Sob pena do cometimento do crime de fraude processual. Então, nós observamos que a partir do momento que é isolado aí pela autoridade competente, necessário se faz, pela autoridade policial competente, por exemplo, naquele primeiro momento, e aí o perito no segundo momento, que chega no local e na cena do crime, e aí o que foi efetivamente considerado como objeto de isolamento, como cena do isolamento, ele deve ser observado, respeitado, sob pena aí de cometimento de crime. Então nós observamos que esse crime é do artigo 347 do Código Penal Brasileiro, que estabelece que inovar artificiosamente na pendência de processo civil ou administrativo o estado de lugar, de coisa ou de pessoa, com o fim de induzir a erro o juiz ou perito. É o crime cuja pena é de 3 meses a 2 anos e multa. Então, nós observamos que essa primeira modalidade, ela é infração penal de menor potencial ofensivo. Cabe o rito dos juizados especiais criminais e cabe, nesse particular, exatamente o quê? Transação penal. Então, a pena é muito, muito pequena em relação ao gravame gerado aí na alteração, na modificação de algo que tem relação aí com a cena do crime. No entanto, nós observamos que no parágrafo único desse mesmo artigo 347, que estabelece que se a inovação se destina a produzir efeito em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. Então, a particularidade do processo penal impede que essa responsabilização, por exemplo, caiba à transação penal, pelo fato de ser aplicada em dobro. Então, nós observamos que ela pode ser de 6 meses a 2 anos de detenção. Então, aí reforça a competência do juizado numa situação como essa. Aquele que praticou esse tipo de comportamento é dado voz de prisão, ele é preso, deve ser preso efetivamente em flagrante, conduzido à delegacia de polícia, lavra-se o procedimento, audiência de custódia, aí tem todo o trâmite regular.
Mas é importante destacar também, aproveitando a oportunidade, que esse dispositivo, mesmo com esse aumento em dobro da pena, configura aí a possibilidade, pelo menos numa análise objetiva, da incidência do benefício legal da suspensão condicional do processo. Ok? Aí uma outra observação que se faz em relação a essa situação que a gente está discutindo é: todas as pessoas que tiverem acesso ao vestígio armazenado deverão ser identificadas e deverão ser registradas a data e a hora do acesso, exatamente para, por exemplo, existem situações hipotéticas em que voluntariamente, por dolo ou não, pessoas pegam a arma do crime, movimenta a cena do crime, a vítima, por exemplo, pega algo da cena do crime e depois devolve, ou seja, já tem sua impressão digital ali. Então, são situações essas que devem ser analisadas, devem ser catalogadas, identificadas aí pelo perito e considerados aí no resultado do seu levantamento técnico. Nesse recurso do Superior Tribunal de Justiça, aí eu volto para outra, que aqui é em PDF, é mais fácil, inclusive, de destacar. Aqui. Nesse julgado do Superior Tribunal de Justiça, do ano de 2017, observamos o seguinte: malgrado o exame de corpo de delito seja essencial quando o crime houver deixado vestígios, se estes desapareceram, a materialidade do crime poderá ser comprovada por outros meios de prova. Na hipótese, o decreto condenatório reconheceu a existência de depoimentos prestados por testemunhas presenciais das práticas delitivas e pela vítima, Antônio, bem como de provas periciais, que seriam aptos a demonstrar não só a materialidade do crime no que se refere ao ofendido Ronaldo, mas também a participação de todos os pacientes na prática delitiva. Ademais, o desaparecimento do cadáver não implicou omissão quanto ao exame de corpo de delito, que restou realizado sobre os vestígios materiais deixados na cena do crime. É uma situação que envolve um tema particular em relação a essa situação, que não demonstra, por exemplo, a nulidade absoluta da não realização do exame de corpo de delito. E aí nós vamos entrar no tópico de autópsia, necrópsia, o exame cadavérico, dentre outras análises técnicas especializadas. Essa imagem é um quadro aí pintado por Rembrandt no ano de 1632, em que mostra a lição de anatomia feita pelo professor Nicolas Stulp. Então é uma imagem bem... não é um quadro que eu teria em casa de forma alguma, mas é interessante para fins pelo menos do meu ponto de vista, para fins didáticos e análise aí da qualificação desse profissional que é reconhecido internacionalmente. Pois bem, autópsia. Vem do grego auto, si próprio, epsia, ação de ver, e ou examinar. Ou seja, o sinônimo mais direto de autópsia seria analisar a si próprio. Então, como que um profissional da área médico-legal, por exemplo, poderia fazer uma autópsia de si próprio? Né? Então, é algo assim que é criticada a terminologia, sendo que boa parte daqueles que eu pude pesquisar entende que a necropsia seria o termo mais adequado, que necro vem do grego morte e ou cadáver, psia, que é a mesma situação anterior, que é a ação de ver, examinar, que é exatamente o que é analisar ou examinar a morte. Só que nesse particular, quando não é o caso desse próprio, é auto, né? É de outro, efetivamente. Todo caso, a autópsia, necrópsia ou exame cadavérico é procedimento, aí eu faço um destaque, eminentemente médico, de análise, exame de cadáver, com a finalidade de determinar a causa da morte e de que forma ocorreu, tal como avaliar eventuais doenças, ferimentos. Então, isso vai depender do caso concreto, a exigir aí uma especialização que eu digo no resultado da perícia, uma indicação mais
próxima, por exemplo, do que ele morreu, mas o que pode ter contribuído para a morte dele? Foi alguma doença pré-existente ou não? Quais foram os ferimentos causados aí na vítima antes do incidente? Tem correlação aí com a ação desencadeada pelo acusado? Então, são situações essas que deveriam ser sopesadas, levadas em consideração, envolvendo exatamente a figura do ser humano vítima, né? Pois bem, existe uma regra estabelecida no CPP que até 6 horas após o óbito deve ser realizado o exame. No entanto, nos casos de morte violenta, em que o simples exame externo possa se esclarecer do que a pessoa efetivamente faleceu, por exemplo, num acidente de trânsito que decepa a cabeça, várias situações já ocorreram em nível nacional, ou qualquer outro tipo de lesão muito grave, a pessoa, do que ela morreu? A pessoa foi partida ao meio num acidente, em alguma outra situação, então são casos que o próprio Código de Processo Penal estabelece a possibilidade de uma análise mais simplificada. Por quê? Porque já se sabe aí, de pronto, a causa da morte. Em especial notadamente nos casos que não houver infração penal ou não houver necessidade de esclarecimento. Por exemplo, um acidente de trânsito sem dolo, houve o falecimento ou lesões efetivamente, mas não estaria vinculada à prática de infração penal, porque envolvendo a prática de infração penal exige algo a mais para justificar aí a realização do laudo de exame cadavérico, que é um documento mais técnico, mais especializado. Capitão Adriano, a autópsia da Polícia do Rio confirma laudo do IML baiano. Exumação, por sua vez, artigos 163 a 169, é uma cena que eu até pesquisei, mas eu preferi não colocar em razão de não ser muito agradável, vamos assim dizer, mas está aí uma imagem que simboliza a ideia de exumação. Exumação né, de tirar, de tirar de onde estava. No caso, é alguém que foi sepultado e vão fazer exatamente o contrário do sepultamento, que é a exumação, ou inumação, exatamente para viabilizar, a exumação não é a mesma coisa de sepultamento, é o contrário do sepultamento. Então, o conceito envolve exatamente o quê? Conforme o caso concreto, a necessidade, seja no âmbito policial ou judicial, mas deve necessariamente ter autorização judicial, diligencia-se onde está sepultada aí a vítima, para poder fazer exames complementares em relação a descobrir aí a causa da morte, descobrir aí alguma informação que apareceu no processo, alguma informação, a veracidade aí da correlação dele ter sido vítima de um outro tipo de crime, ou não ter sido crime efetivamente, algo que justifique a extração do corpo do local definitivo, né, que é o sepultamento, para uma análise complementar. Então, a finalidade é exatamente o quê? Dirimir dúvidas. Tem que ter dúvida, evidentemente. Como é que vai fazer uma exumação sem qualquer fundamento lógico e fático que justifique? Existem situações, por exemplo, que justifica a exumação para identificação do cadáver. Às vezes, quem está sepultado no local X não seja necessariamente quem está indicado lá, o familiar ou não. Às vezes é o terceiro que tem que ser feita a análise aí para técnica qualificada para descobrir quem que é aquele corpo. Também é possível via reconhecimento técnico. Então, em situações assim, por exemplo, arcada dentária é muito comum de se fazer reconhecimento por arcada dentária, mas o prontuário odontológico do paciente tem que estar disponível aí para o profissional qualificado fazer uma cotejo, né, uma análise comparativa dos restos mortais com as informações técnicas já pré-existentes. Ou testemunhas, que pode fazer o autorreconhecimento conforme o caso. Às vezes pode-se encontrar lá algum tipo de objeto, algum tipo de material que correlaciona aí a pessoa, ou dependendo do estado ainda de decomposição, permita a identificação de algum sinal biológico, característico ali de quem possa efetivamente ser a vítima.
como algum defeito congênito, aí vai. Então, é possível, nos dias de hoje, a realização de exames complementares, entre os quais DNA. Marca-se para sua realização dia e hora, isso é essencial. Estamos chamando todos os atores interessados, inclusive familiares, que não precisa estar próximo ali, por respeito até, à cena da análise técnica, e para manter o mais afastado possível da influência ali do perito. Então, é feito que um auto circunstanciado dessa situação como um todo, a sua realização, com indicação de horário, dia e hora, quem está participando. No caso aí, quem vai ser objeto aí da exumação deve ser sempre fotografado, com a amostra das lesões, se possível, e vestígios deixados no local do crime. E, ao mesmo tempo, o perito, ou peritos que irão realizar o laudo, ou conforme o caso, deve exatamente o quê? Elaborar esquemas, desenhos que expliquem a situação que foi encontrada, expliquem o corpo, expliquem situações que podem esclarecer alguns quesitos, algumas questões, algumas indagações que foram previamente estabelecidas. E é isso. Nós observamos em relação a essa temática que o artigo 67 do Decreto-Lei 3688 de 1941, que é a Lei das Contravenções Penais, estabelece que inumar, que é o mesmo que sepultar, ou exumar cadáver com infração das disposições legais, cabe pena de prisão simples de 1 mês a 1 ano, ou multa de R$200 mil a 2 contos de réis. Então, é necessário observar exatamente o rito adequado, com a devida autorização judicial para sua realização, sob pena do cometimento de uma contravenção penal, muito embora seja infração penal de menor potencial ofensivo, mas exige-se aí uma adequação para esse tipo de análise técnica. IML realiza a exumação do corpo de enfermeiro, sepultado por outra família. Olha aí um exemplo. Isso ocorreu em Manaus. Superior Tribunal de Justiça, no julgado 41.3104 do Pará, do ano de 2018, estabeleceu o seguinte: atendendo à requisição da autoridade policial, o juiz de primeiro grau, na busca da verdade real e por entender que a perícia era necessária e relevante para afastar as dúvidas existentes sobre as causas do óbito e a eventual ocorrência de crime, determinou a exumação do corpo e a realização da perícia, nomeando posteriormente os assistentes técnicos da família da vítima para acompanhar o procedimento. Tudo sob a mais rigorosa supervisão judicial, não havendo que se falar em ilegalidade. Então, nesse ponto, nós observamos que quem defere é o juiz, no caso, o delegado ele deve ter representado para a realização do exame de corpo de delito, e o juiz entendeu que era exatamente o caso, que essa perícia seria extremamente importante para esclarecer dúvidas que eram essenciais sobre as causas do óbito, e em especial sobre a eventual ocorrência da prática delitiva. Então, com a realização desse exame, o resultado não se mostra, que o questionamento desse ponto do julgado envolve, então, somente o pedido para desconsiderar, evidentemente, o resultado desse levantamento técnico. Nessa outra informação, está aí, lá, goleiro Bruno registra BO e pede corpo de delito após lesões causadas por tornozeleira. Não é a mesma coisa anterior, mas o goleiro Bruno, esse caso aqui, me parece que é o mesmo da situação do corpo que não foi encontrado. Mas nesse particular, ele estava com tornozeleira, acho que era ele, né? Estava com tornozeleira, e aí ele registra BO exatamente porque teria se machucado com o uso regular da tornozeleira. Como eu tento evitar aí os achos, eu fui atrás da notícia, e a notícia tá fácil pesquisar por essa manchete aí. Esse goleiro Bruno é o Bruno Fernandes de Souza, e ele procurou a delegacia de flagrantes de Rio Branco, no Acre, para reclamar das lesões que teria sofrido exatamente pelo uso da tornozeleira. E aí, tornozeleira eletrônica. Aí nós já falamos sobre tornozeleira eletrônica, seria uma medida cautelar diversa da prisão, bem clara, e nesse particular, o órgão do Poder Judiciário determinou que ele utilizasse, inclusive, nos jogos. E aí ele mostrou que se machucou aí. Essa situação, não, pelas imagens, não parece até o Bruno lá, ex-jogador do Flamengo, mas eu
não tem como confirmar essa situação. É importante para fins didáticos mencionar exatamente o quê? Não só o uso da tornozeleira, mas também o fato dele registrar um boletim de ocorrência por lesões. Então, nesse caso de lesões, exige-se a realização do exame de corpo de delito por médico, né, qualificado lá do IML, lá de Rio Branco, no Acre. Então, essa é a situação que nós ponderamos. Aquele outro caso que eu comentei era do Bruno, goleiro, que foi acusado e condenado, inclusive, em relação à prática de homicídio, e o corpo não foi encontrado lá da vítima. Ok? Feito esse esclarecimento, vamos dar sequência. Lesões, aí, é o caso de lesões corporais, como eu acabei de falar. Se incompleto, faz exame complementar, ou seja, para a configuração de lesões corporais graves, e em especial também as gravíssimas, é necessário exatamente a realização do exame complementar. A própria lei estabelece que as lesões que se permanecem por mais de 30 dias, as consequências dela, é essencial a realização do laudo de exame complementar. Então, faz o exame de corpo de delito no primeiro momento, da ocorrência da prática da infração penal, e aí passa-se 30 dias, faz o exame que é denominado complementar. Essa é a particularidade das lesões corporais. E aí, uma particularidade em relação ao laboratório, que os peritos guardarão material suficiente para eventual nova perícia, se for o caso. Eu citei um exemplo de uma situação que foi impossível, exatamente porque, no caso da droga, a apreensão foi em quantidade tão pequena que a própria realização do laudo de exame preliminar, ela esgotou aí o material recolhido. Pois bem, outra situação que eu destaco em relação a perícias como um todo, exame de corpo de delito, destruição, rompimento de obstáculo à subtração da coisa ou escalada, artigo 171 e 172. Era aquela situação que eu comentei do perito lá de Formosa, em Goiás, na época que eu era delegado. Então, o perito ele deve descrever os vestígios, indicar os instrumentos, meios e época que presume a ocorrência da infração e, se necessário, a avaliação de coisas, a avaliação econômica realmente, qual que é o valor, a valoração que se dá para os bens lá, objeto aí da prática da infração penal. Então, é uma situação que deve ser levada em consideração. No caso de incêndio, também nós temos uma particularidade. Artigo 173, só que nós temos o incêndio ambiental, que é um crime específico da Lei 9.605 de 98, mas tem um incêndio do Código Penal, que é o 170... tem o crime de incêndio do Código Penal, que tem o seu regramento estabelecido no artigo 173 do CPP, que pode ser pego emprestado aí para auxiliar na análise técnico-científica do crime de incêndio ambiental. Pois bem, o que o perito deve fazer? Verificar a causa e ou lugar em que houver começado, o perigo que tiver resultado para a vida e ou patrimônio alheio, a extensão do dano e seu valor e demais circunstâncias relevantes, ou seja, tudo que ele entende como adequado para esclarecimento daquilo que efetivamente ocorreu, as consequências, a valoração disso, ele tem que colocar no papel. Reconhecimento de escritos. Nós temos uma regra própria para isso, que deve se fazer exatamente a comparação de letra, com a intimação da pessoa a quem se atribua a subscrição, vamos assim dizer, mandando escrever o que lhe for ditado. Então, a autoridade é exatamente, autoridade não, no caso aí, que é a autoridade também, né? Mas o perito, ele deve necessariamente exigir aí daquele que vai subscrever algo, o que ele vai ditar, para facilitar exatamente o cotejo, a comparação daquilo que é objeto da análise técnico-pericial com aquilo que vai ser colhido naquele momento. O interessante de dizer nesse momento é exatamente o seguinte: como prevalece na ordem jurídica brasileira o princípio da auto não incriminação, exatamente, tem um brocard próprio para isso, que numa situação como essa, a, entre aspas, intimação do acusado para comparecer e ser feito o reconhecimento de escrito não é obrigatório. Então, isso é importante ser destacado. Uma outra situação que eu comento também em relação à situação do gênero
é em relação aos produtos descartados, vamos assim dizer. Por exemplo, nesse mesmo caso aí de reconhecimento, o acusado ele se recusou a comparecer para fazer esse reconhecimento de escrito. Se ele recusou, é um direito dele, em razão do princípio da não autoincriminação. E aí, os policiais eles podem ficar de campana na casa dele e aí acompanhar, por exemplo, a colocação do lixo na rua. O que tem isso a ver com o que eu estou falando? Aí vocês vão observar exatamente o seguinte. E aí os policiais, a partir do momento que eles colocam o lixo na rua, já estão descartando aquilo que eles desconsideram. Então já fica coisa pública, matéria que não tem dono, vamos assim dizer, res nullius. De modo que a autoridade que está acompanhando aqui, ele vai, pega o lixo, revira o lixo, encontra um caderno de anotações do acusado, ele pode levar em consideração aquele caderno de anotações, recolhe aquele caderno, lacra o caderno, ou o perito, de repente, esteja acompanhando aquela cena lá, e faz um encaminhamento para o órgão pericial fazer a análise do reconhecimento de escrito. Isso é possível legalmente? Com certeza que sim. Nós temos um caso, não envolvendo necessariamente escrito, mas em que uma senhora chamada Vilma, ela subtraiu um bebê numa maternidade em Goiânia há muitos anos, e aí, sem saber paradeiro, e a família dessa criança, né, com aquilo na cabeça, sempre tentando descobrir, e nunca descobria, até que suspeitaram uma vez dela. E aí, investigação daqui e dali, as pessoas que viviam com ela, dentre as quais um jovem e algumas meninas, tentou-se de todos os meios descobrir se era ou não, para fazer uma análise técnica, por exemplo, a prova de DNA, para estabelecer realmente se essa Vilma era mãe ou não das crianças que ela apontava como filhos, que naquele momento já eram adultos. E aí aconteceu que em relação ao menino, ao rapaz, foi feito o exame, descobriu que ela não era mãe realmente, depois fizeram um encontro da família dele, efetivamente, que não era ela, e aí em relação a uma das pessoas que ela apontava como filha, ela não quis fazer exame de DNA, ela se recusou peremptoriamente, e aí os peritos, os policiais ficaram numa situação assim, e agora, como é que vai descobrir se é ou não é? Aí eles acompanhando ali a cena, estrategicamente, eu achei fantástico ali o modo de atuação, eles simplesmente acompanharam essa possível filha dela, onde ela andava, o que ela fazia, ela fumava, e aí ela jogou a quimba do cigarro numa lixeira, eles foram lá e capturaram, lacraram aquela quimba de cigarro, que é o resto do cigarro em si, e levaram para o exame pericial, e foi possível, em razão dos resíduos, dos vestígios ali encontrados, fazer exatamente o exame de DNA e descobriu-se que ela também não era filha dessa Vilma. Então, são situações interessantes que deverão ser levadas em consideração pela autoridade policial para o desenvolvimento da investigação e descobrimento da verdade. Também realizado perícia nos instrumentos da prática da infração penal. Nós já falamos muito sobre produtos, agora instrumentos também é possível. Por exemplo, no caso da arma de fogo, analisar a natureza da arma de fogo, que tipo qual a potencialidade dela e a sua eficiência. Por exemplo, pode acontecer de ser apontado uma arma de fogo como um instrumento utilizado para um crime de homicídio e depois se descobre, por meio de perícia, que aquela arma de fogo não poderia atirar. Ela é inútil, ela está totalmente enferrujada, por algum motivo, ela simplesmente não deflagra nada. Então, a pessoa morreu, mas não foi por aquela arma. Isso pode ser estabelecido na perícia, ou, conforme o caso, pode atestar realmente que aquela arma foi utilizada na prática da infração penal. Então, depende do caso, depende do contexto, da situação a ser objeto de análise. E aí nós vamos entrar em outro bloco aí, envolvendo algumas temáticas extremamente importantes também nessa discussão, que envolve interrogatório, confissão, testemunha, careação, reconstituição, e aí vai. É muito tema aí para a gente estar discutindo daqui para frente.